de teatro, dessa questão do próprio ator, né? Como é que a gente consegue expandir isso para colocar nosso corpo, né? Essa expansão de pensar que a própria rua, as próprias festas, né? Tem ali, né? Muito da performance, muito da memória, muito dessa construção e também desse lugar da própria performance das artes visuais, né? Como posso ali também estão colocando questões, né? Em relação aos corpos femininos, né? Ao corpo das mulheres, né? Queria ouvir um pouquinho também mais, assim, que eu acho que dialoga bastante com o trabalho dele, né? Essa ideia de fotografia, assim, né? Que traz muito para o trabalho dela, pelo menos da dissertação, que eu tive acesso, e imagino que a tese também está indo nesse caminho, né? Ela traz, eu tinha destacado nessa frase dessa presença, dessa ausência, e que você colocou na sua fala, achei bem conectado, assim. E eu queria ouvir, né, tem duas palavras que me marcaram, assim, no seu trabalho, que é a ideia de sonografia, que eu acho que conecta com o que você já colocou aí na sua fala, e o dança escrever e ver, né? Como é que você opera, ou pensa, ou cria, né, a partir disso, assim. O seu trabalho também é criação, é pesquisa, Vou pedir a você para passar Não, fica não. É bem alto. o juiz. Esse já viu, né? Isso. Aí para falar um pouquinho já da sonografia, né? Então, falei um pouquinho mais cedo, né, que eu venho dessa relação de dança, né, desde os 9 anos, dança rural. Então, eu venho. Então, desde os 9 anos de dança, desde os 9 anos de idade eu danço, né? E aí, vim do bairro da Liberdade, então, vai fazer aula de manhã, de tarde tem que fazer atividade. A gente passou muito tempo por isso, né? Maria. Então, minha mãe me jogou na aula de dança afro, não sabia nem o que era. Depois de um tempo, ela falou, eu queria até que você fizesse balé. Eu falei, graças a Deus, você não mandou fazer balé. Mas hoje eu faço, mas eu sempre também depois. E aí, esse processo da dança afro, que o Saulo foi tendo dessa relação, né, desses focos. E era assim também, né, gente? Então, assim, anos 2000, dança afro no bairro, nos bairros de Salvador, e logo no bairro da Liberdade. Era a dança de orixá. Tá? Era a dança de orixá, era maculelê, era capoeira, era samba de roda, era mulata. Então, era tudo isso aí que eu fui aprendendo. Então, entrei na FUNSEB, na escola de dança e fui entendendo. Paralelamente a isso, já tinha minha relação com o terreiro. Então, final de semana, dentro de casa, o sambão da família, terminava a festa, tas com a panela ali, toda amassada, de tanto bater na panela. E a própria relação das festas. Então, eu fui uma criança que convivi com essas festas de lá. Então, na minha casa é tradição, todo ano a gente ir para o 2 de julho. Eu cresci com isso, eu cresci com essa imagem do caboclo, da cabocla, eu cresci com essa relação do samba muito forte em casa. Quando eu entrei na FUNSEB, tinha um componente chamado Dança Popular Regional, e nesse componente a gente estudou dançou sambas, né? Então eu fui entendendo aí uma ramificação que a gente tem de sambas, né? Então a gente tem samba de caboclo, samba de roda, pagode em Alagoas, não é o pagode baiano que a gente conhece, é samba, né? Samba de índio, samba de gafieira, então tem um tanto de nome aí de estéticas que a gente vai se encontrando. E aí eu identifiquei que o samba de caboclo era um samba que me apertava. E aí fui entendendo ao longo que era muito essa relação com o 2 de julho, e daqui a pouco a gente vai ver ali. E aí em 2004, quando eu FUNSEB, em 2009, eu conheço essa obra, que eu vou apresentar aqui para vocês, acho que acredito que alguns aqui já conhecem, que é o Samba do Crioulo Doido, de Luiz de Abreu. Né? Então eu queria que saltasse um pouquinho, rapidão, para a gente ver porque essa obra do Luiz ela é muito emblemática para mim, para pensar no samba enquanto símbolo do que a gente tem de relação corporal, do que a gente tem de entendimento muito
samba de levantar poeira e de ir pro chão, de ficar, e um samba mais para baixo, né? Então, a gente tem essa relação corporal, e quando o Luiz faz essa obra, que eu conheço essa obra, eu tomei um choque, assim, falei, gente, é isso que eu acho que eu quero falar, porque eu não concordo com essa ideia dessa simbologia que a gente tem desse samba, porque a gente não tem um samba único. E aí a samografia nasce desse pensamento de não temos um samba único. O samba do Rio de Janeiro não representa o Brasil. Não pode ser símbolo nacional. A gente tem toda uma historiografia aí de samba, e aí no chão da dança, de pensar que o samba que a gente tem de samba de caboclo aqui, o Nordeste é um outro. A gente tem um pagode. A gente tem o samba junino, que é todo aqui, ó. É cantando, dançando, né? Cantando, dançando, amassando. A gente é cantando, dançando e andando. Cantando, dançando, quebrando e amassando. Então, não dá pra ser essa simbologia que a gente tem desse samba, que é lindo também, eu adoro. Adoro esse samba na plataforma, né? Então, o Luiz vem quebrando, e principalmente esse estereótipo da mulher preta, né? Quando você traz a relação do então, que corpo é esse que samba? Que corpo é esse que está em cima de uma plataforma? Não é qualquer coisa. Não é, por exemplo, o meu corpo, em alguns aspectos talvez estaria, eu tenho uma perna mais robusta, tem um quadril, né? Que a estética dá uma simbologia, mas eu não tenho altura. Eu não tenho altura, então eu teria que subir mesmo a plataforma para poder chegar a alcançar uma idealização que foi feita de uma mulher que samba, né? Então, da ideia das mulatas. E aí, pode passar o outro, a gente tem aqui também, para falar dessa samografia, quando eu falo sobre os corpos, esqueci. Então, quando eu for pensar nessa. Eu quis só compartilhar essa português com um áudio bem. E aí, qual é que você gosta nessa imagem? Deixa eu. Deixa eu acender a luz. Samba junino, todo mundo conhece? Quem não conhece a samba junino aqui? Vou dar uma explicaçãozinha, rapidinho. O samba junino, ele é uma manifestação especificamente de Salvador, gente. Ele, inclusive, é patrimônio de Salvador. É uma manifestação que acontece só aqui. E eu moro aqui. Hã? E eu moro aqui. E a senhora eu não mora sei. aqui, tá vendo? Que babado. É, Então, é uma manifestação que acontece aqui. Você e no seu nome, né? E acontece, talvez você não conheça, por quê? Porque ela acontece na rua. Ela acontece no período de São João, quando está todo mundo dançando quadrilha. Eu fui uma criança que dancei samba ao longo do São João. Eu vesti a minha roupa de quadrilha. Eu queria ser quadrilheira, não fui. Que pena, mas ainda tenho tempo, eu acho. Mas eu ia sambar, então eu ia sambando, quebrando a maçã, sambando, quebrando a maçã, pela radeira da liberdade, Curuzu, Peralta e Serpentando. E aí o samba junino, ele tem uma relação muito direta com o samba de caboclo, porque é um samba que sai dos terreiros de candomblé, com o samba de caboclo, que vai para a rua. E ele nasce ali, já em Velho de Brotas, de Velho da Federação, Garcia, Tororó. E ele invade literalmente, pode passar, ele invade literalmente as ruas de Salvador nesse período, né? Então ele começa na Semana Santa e vai até o 9 de julho, no cortejo, então é o ápice. E existe toda uma estética, aí é Tatal, talvez algumas conheçam, que veio, tem uma linha hoje, inclusive, de muitos artistas que veio do samba junino, né? Tatal, Piscirico, Minha da Timbalada, Toca Carlos Grau. Então, observe que povos são esses. E aí eu vou pedir a vocês muito observar a movimentação, não de Tatal. Porque também acho, eu adoro. Gente, eu amo esse vídeo, você não tem noção. Esse vídeo é maravilhoso. É uma apresentação que eles fizeram sobre os corpos na TV Record ainda. Mas ó, esses aí também gostei. Observe também o movimento do Tatal. Observe a movimentação do samba. Olha pra baixo.
Aí a samografia também vai falar um pouquinho também do samba reggae, mas aí eu vou pular esse pouquinho porque eu quero que, por favor, você coloque a maior pipoca. Cat vai falar um pouquinho sobre ela. Essa é a pipoca de doutorado, que você conhece. Sim, gente, a pipoca de doutorado é produção de conhecimento. Observe o movimento que a massa está fazendo, tá? Pode botar outro. E aí eu vou trazer um outro vídeo também, deixa eu dar aqui esse último. Que aí aqui a gente tem um outro grupo de performance cotidiana, que são chamados hologúnicos. Parece que eles estão brigando, né? Mas eles estão se divertindo. Mas para a polícia isso não é diversão. Então, quando eu penso na sonografia, e aí eu trazer esse pensamento para cunhar essas violências, né, que os nossos corpos vão sofrendo, eu sou lobúnica, né, então eu saio no lobum aí desde os 9 anos, desde os 4 anos de idade. Minha família inteira sai, então é um programa familiar do carnaval. E eu já tomei cacetete por dançar assim. Já tomei cacetada. E eu já tomei cacetada e eu já fui reprimida, porque eu estava dançando desse jeito. E fui reprimida assim, em um evento fechado na Praça das Artes, porque eu estava dançando assim. Então isso, no senso comum, é uma briga, né? Só que para os hologúnicos, para quem ouve a batida do hologum, incorpora e sente essa, né? Trazendo aí a reflexão da Eleanor e a cosmopercepção, quebrando, dançando e amassando, né? Então, como é que o meu corpo, que vem de uma periferia, que vem de uma ladeira, porque eu não tenho como dançar numa ladeira assim, eu só tenho como dançar assim. Porque a relação ancestral também, então é sempre chão, sempre para baixo. E o meu ombro, porque eu estou me movimentando. Então, pensar essa sonografia é pensar como que esses corpos eles são violentados o tempo inteiro. Porque quando a gente está na Baiana System, a gente não toma cacetada. Porque a gente faz a mesma coisa que os hologâmicos fazem. E é reconhecido, é aplaudido, é incrível, é maravilhoso. Mas quando a gente vai para o hologum, é o tempo inteiro, é o carnaval inteiro a gente dançando lá na polícia, porque a gente tem que passar assim, porque se a gente fizer assim, a gente já toma cacetada. Então, como que a gente consegue, como é que o pensamento da sonografia pode reverter esse processo? Como dizer que sim, essa galera que está se divertindo, essa galera que está consumindo arte, inclusive essa galera que está produzindo arte, né? E a partir do samba, e a partir da sua vivência, a partir do seu território. Então, principalmente eu venho trazendo a sonografia muito nesse sentido. Então, quando eu vi a provocação da frase, né, isto é violência, automaticamente só me veio isso. Só me veio a pipoca do canário, os hologúnicos, uma palavra que é muito nossa aqui, que hoje tem sido deturpada, que é o arrastão. Então, eu não falei ali no samba junino, mas o que caracteriza, uma das palavras que caracteriza o samba junino é o arrastão. Então, eu vou para o arrastão. Eu vou para o arrastão do samba delas, eu vou para o arrastão dos corpos, eu vou para o arrastão do samba junino. E aí veio transformar essa palavra do Sudeste como uma questão pejorativa. Mas para a gente aqui o arrastão, né, os próprios pescadores, né, estão fazendo uma pesca de arrastão, né? Então vou jogar a rede, vou fazer esse arrastão. E vou para a rua nesse arrastão, vou tomar essa rua como arrastão, mas para me divertir mesmo, né? Para produzir cultura, para produzir conhecimento. Então, tenho tido esse trabalhinho ali pra caramba na tese agora, de explicar coisas que parecem muito óbvias pra gente, mas que não são, né? Então, com o poder, com o sistema, esse movimento, né, de ter pensando na dança como esse movimento que tem amarrado os corpos da gente, né? Então, ser hologúnico, eu entendi que ser hologúnico é a gente sair dessa amarra desse sistema. Porque o sistema coloca o corpo da gente, o corpo preto, em uma caixinha, né? Então sempre ali mobilizado, né? Você não pode sair. Você tem que estar nesse movimento robótico aqui, você tem que seguir. Então quando você sai, quando você expande, quando você vai,
quebrar, você não está indo contra o sistema todo. E aí, quando você samba, você também está indo contra esse sistema, né? E aí o samba com toda essa filosofia, toda essa história de vida. E, para fechar, e a samografia nasce principalmente em um lugar muito presente, gente, que é a dança, é o corpo, como é que esse corpo dialoga no dia a dia. Eu acredito muito que muitas das questões que a gente tem hoje não resolvidas é porque a gente não consegue aceitar os nossos corpos. A gente não consegue entender que o nosso corpo é de fato produtor de conhecimento, é um espaço sagrado e o genocídio da gente vai acabar a gente perdendo isso aqui. Porque quando a gente mata um corpo preto, como o corpo preto é violentado, como o corpo preto é caído, derrubado no chão, a gente perde tudo isso. A gente perde samba, a gente perde pagode, a gente perde todo o conhecimento, a gente perde filosofia. Então a samografia vem muito nesse caminho de pensar essa outra lógica de produção, de vida e de pensar o dia a dia mesmo nessas comunidades. Momento de censura, né, política, e que momento é esse que a gente vive agora, em que as violências, né, são, não que essas violências não existissem, óbvio que não existiam, mas como elas ganham visibilidade a partir de uma outra corporalidade, né, que questões são pautadas por esse corpo que está relacionado, né, à arte e vida, né, e que gestualidade ela traz para essa cena. Então, eu fiquei pensando assim, quando eu cruzei esses trabalhos, se seria interessante, né, trazer uma outra discussão, uma outra questão, um outro problema, ou se eu, porque eu vi que o trabalho me convocava, que feminilidades estavam em disputa, né, na hora que a gente muda para um outro contexto, um outro panorama, né, político, né, e que violências também atravessam esse corpo, porque nos anos 70 a reivindicação é de uma mulher universal, né, e nos anos 2000 é que essa universalidade, né, que o feminismo da segunda onda, né, colocou em pauta, não existe, né, então você já tem aí uma outra articulação com os feminismos negros, ainda também que essas artistas não convoquem a questão do feminismo, mas isso aparece, né, nessa relação com o corpo, com as performatividades de gênero. Então eu fiz uma relação entre performance e artista pensando esse corpo como produtor de conhecimento, essa gestualidade, as performances, os estudos de performance e a performatividade com essas convenções de gênero que atravessam, né, os corpos nesses dois momentos que eu olhei para esse meu grande corpo. Né? E como essas coisas também estavam sendo transformadas na história da arte. Né? Uma coisa que foi bem interessante aqui na área das artes visuais, que eu não enfrentei muito como um problema, né? Porque acho que não era uma questão de enfrentar naquela época, mas eu não olhei para esses trabalhos em coleções, não fiz entrevistas com artistas, eu busquei as audiências digitais. Então, um recurso que eu usei para encontrar os trabalhos foi olhar para o que estava na rede, para o que estava circulando nas audiências digitais e que, de certo modo, eu acho que tem um papel importante. Eu não tenho essa comprovação, porque não foi por aí que a minha tese caminhou, mas como essas mudanças nas audiências digitais também vão enfrentar os debates dentro do campo da arte, né? E vão disputar esses espaços. Então, eu acho que tem uma abertura aí a partir das redes e do que esses corpos estão provocando na rede, uma abertura para outras discussões que vão sendo, que eu acho que vem pautando e mudando um pouco, né? Essa história com a H, né? da história da arte. Eu acho que é sair das instituições, né, e procurar ambientes digitais, mas também a rua, né? Eu penso muito no que a Bienal da Performance está propondo, né? Ver a rua, né? Como esse lugar. Eu acho que essa possibilidade de sair dessas institucionalidades, né? Uma coisa que eu achei interessante, né? Como é que
com o seu trabalho, Salma, e ao ouvir demais, assim, é que, como ela falou, né, esses artistas estavam lá, não estavam tratando de questões feministas, muitas vezes, mas aquilo aparece, né? Aparece por conta, né, agora te ouvindo, pensando junto, né, dessa corporalidade, né? Tipo assim, tem ali também esse corpo que também não sai de si, né? Não dá para sair de si na própria criação, né? Então as questões vão aparecer porque são questões que pertencem, de certa forma, e através desses corpos, né? Eu fiquei pensando nessa corporalidade que você traz e como você também, como você faz isso, né? Como você tem articulado isso, assim? Ao mesmo tempo que não sai de si, mas tem um desejo de ser outro, de ser outras possibilidades, assim, por exemplo, de evitar as imagens de violência, mas elas retornam porque elas estão conectadas ali às trajetórias. Então tem esse impulso de ser outro ali, de ser outras possibilidades, mas sem sair de si. E pensando nessas imagens de violência e de evitar, né, determinados processos artísticos, criativos enquanto autor, mas que elas retornam, né? De qualquer forma elas retornam. Por exemplo, ao sair de Jequié em 2007 e vim para cá, eu compreendi um certo mito da cidade, um mito do jovem jequiéense ali, que era, por exemplo, existe uma indústria de calçado chamada Ramarim na cidade, né? E essa, nos anos 2000, ela impulsionou muito assim, a adesão de jovens, tanto que você recebia cartas, então todo mundo, os jovens que queriam um emprego fixo, ficavam nesse desejo de ter uma carta, eu preciso de uma carta da Ramarim. E aí o processo é o seguinte, você entra nessa indústria de calçados, né, e passa durante um tempo trabalhando, pensando que depois de um ano e meio, você pode ter o dinheiro da rescisão empregatícia para você comprar uma moto e ser mototáxi. Então, durante muito tempo, ali, antes de vir para Salvador, com 16 anos, isso era muito intenso e ainda né? Tanto que Jequié tem uma presença de motos muito grande, assim, é uma quantidade muito grande. E se sabe que, por exemplo, paralelo à chegada da empresa ali da Ramarim, também se estabeleceu a concessionária Honda, tanto que eles colocavam estandes, não sei se ainda colocam, estandes na própria frente ali da indústria, já para criar esse círculo ali, né? Esse círculo de... E aí eu tentei fugir o máximo, né? Fugir dessa... O Oxóssi é bom de fugir também, né? Do nomadismo, das transições também, pensando em outras possibilidades, né? De fugir desse mito dessa época do jovem jequiéense. E aí, nesse meio, durante a entrada do processo agora de pesquisa no mestrado, em 2023, paralelo à pesquisa do doutor Dramaturgo, eu estava com um diálogo muito íntimo com o Maurício Salomão, que é um poeta da cidade, contemporâneo, que eu gosto muito, assim, né? E nesse movimento aí eu estava lendo uma poesia dele. E na verdade, essa figura do motoboy já estava no meu radar, no meu ficcionário, né? Já tinha esse desejo de criar uma narrativa própria, e eu já me veio uma imagem de violência. Inicialmente, assim, a primeira imagem de violência, a primeira imagem, na verdade, do motoboy, e quando voltou para a criação, foi uma imagem do motoboy correndo, ele correndo um ritmo lento, depois mais rápido, correndo desesperado, com o capacete, de repente ele para, tira o capacete e eu vejo a cara dele em hematomas. E aí ele com a mochila de entregador.
ele desaba no chão, tira a mochila, abre a mochila, pega o lanche e começa a comer o lanche ali e tal, e canta uma poesia, poesia. Essa é a primeira imagem que veio. E aí, nesse processo do 2023, durante o processo de criação do projeto de pesquisa do PPGAC, eu tive contato com uma poesia de Guarani que me chamou muita atenção, que eu vou ler aqui para vocês, que é Boletim de Ocorrência. É do livro póstumo de Guarani, foi publicado no póstumo, 1 ano depois, 2 anos depois na morte dele. BO, Boletim de Ocorrência. Corpo do motoboy retirado sem vida no canal do Leblon. Indivíduo jovem, de coloração branca e duvidosa. No seu capacete estava escrito assim: sem juízo nenhum, etc, etc, etc. Em éter e cápsula radioativa dissolve-se a poesia. As existências da Terra são cinzas de mortas estrelas: ouro, urânio, hélio, carbono, oxigênio. A poesia é um meteoro. A poesia é uma chuva de meteoros e uma estrela, alta, fria, brilhante, viva ou morta. É mais simples, menos complexa do que qualquer inseto, logo mais fácil de entender do que o modelo aerodinâmico do besouro. E aí o motoboy retorna, essa imagem inicial retorna a partir dessa poesia. E aí foi um mote para criar um argumento de longa-metragem. Eu criei esse argumento e convidei outros artistas também. Diego Alcântara, Aline Mune, que são atrizes também, então tinha uma intimidade com esse lugar do ator forjando o lugar do roteiro ali, né? E convidei também Tato Souza, que é filmmaker. E a partir da Lei Paulo Gustavo, do ano passado, a gente desenvolveu o roteiro desse filme, sem juízo nenhum, baseado nessa poesia e dando vida a esse personagem que aparece morto aqui na poesia de Joali e tensionando também sobre a própria obra de Joali, né? A gente promove o encontro do autor, de sem juízo nenhum, com o próprio Joali na narrativa. A gente finalizou o roteiro agora e está nesse processo das próximas fases. Então essa imagem retorna ali e a gente está aí, né, junto com outras cabeças construindo. Mas eu quero trazer também duas obras onde esse trânsito da dramaturgia escondida é bem compreendido assim, e como a criação parte do corpo ali, com a relação com a dança e também, não só o contexto, na década de 40, 50, no Brasil acontecia também outra revolução também, né? Que é a fundação do TEM, o Teatro Experimental do Negro, que acompanha totalmente essa ideia sobre o laboratório, sobre voltar-se para a pesquisa antes da representação, ou só de representar. E as motivações de Abdias do Nascimento, né, o grande fundador dessa época, em 1942, ele ainda não era do teatro, mas ele estava no Paraguai ou Uruguai assistindo, e foi assistir uma montagem de um texto de um americano, Eugênio O'Neill, Imperador Jones, que traz um personagem negro principal ali, né? Um herói negro ali, né? Na narrativa principal. E aí ele assiste essa montagem de argentinos, onde o ator que fazia era um ator branco fazendo blackface. E aí isso chama a atenção não só pelo fato daquilo estar acontecendo ali no Paraguai, mas Abdias volta-se para como é a cena no Brasil, assim, né? E se no Brasil tivesse acontecendo, não tem um ator negro com a técnica, com a arte suficiente para estar ali. E a partir dessa provocação ele retorna para isso em 1940, 43, retorna para
no Brasil e passa e cria ali, né, funda, junta um quilombo de pessoas ali para fundar o TEM. E no período inicial ele promove pesquisas, seminários, né, para 600 pessoas durante um ano. Só no ano seguinte que ele escolhe e agora qual é o texto que a gente vai montar, onde o negro não seja folclorizado, onde não seja estereotipado. E ele escolhe a montagem lá do Imperador Jones, do norte-americano. Porque ainda naquele momento não tinham dramaturgias voltadas, tinha José de Alencar, que ainda trazia ali o negro estereotipado. E aí, a partir desse momento, depois dessas montagens, passam a ter novas dramaturgias que o próprio tem ali, né, do próprio teatro experimental negro. E certamente com essa zona de fronteira aí também com as outras linguagens também, né, com as artes visuais. Então eu acho que é uma mudança de paradigma que ela acontece paralela lá à Europa, só que com uma potência muito específica ali, territorial, e não só defendendo ali a minha arte teatral, a minha poética de ator, de Stanislavski. Não, existe uma necessidade coletiva, para o país ali, para a nação, né? Isso é muito importante também a gente retornar. Isso aí, que acompanha essa época também aí.